Olá pessoal, tudo bem? Então hoje aqui a gente vai dar início à nossa primeira aula de Microsoft Excel. Eu sou o professor Eduardo Ribeiro e a gente vai estar aqui abordando nessa primeira aula um pouco sobre essa ferramenta de planilha eletrônica, tá bom? Da empresa Microsoft. Então, para começar a nossa primeira aula aí, falando um pouco sobre a extensão, né? Eu coloquei esse desenho aqui, ó. Então tem o XLSX. Então essa aqui é a extensão da nova ferramenta, tá? Do Excel. Então ela vai salvar nessa extensão aqui, ó, XLSX. Então aqui vai ter o nome do arquivo, .xlsx. Se tiver sem o X, ele é uma planilha? Sim, só que é uma versão mais antiga, tá bom? Do Excel. Então, essa versão mais antiga abre na versão mais nova, porém a versão nova não abre na versão antiga. Eu tenho ali um Excel 2003, por exemplo, né? Vai abrir? Provavelmente não, tá bom? Eu não lembro certinho quando mudou a data, mas se for uma versão mais antiga que ela salva como padrão o XLS, tá? Ela não abre o XLSX. Fica isso esperto, tá bom? Vou ali no lugar, vou fazer a planilha, vou salvar no pendrive e vou abrir em casa. Bom, se lá no lugar que você fez, ele é um lugar que você fez, ele é a versão mais nova e você está querendo abrir na sua casa com a versão mais antiga, ele não vai abrir, tá bom? Então, vou abrir aqui a ferramenta, vou começar aqui a falar um pouquinho sobre ela, tá? Então, vamos lá. Então, aqui eu abri a ferramenta, aqui eu tenho os arquivos recentes abertos, né? Então, aqui todos recentes, aqui eu tenho os documentos fixos e compartilhado comigo. Os recentes aqui, ó, tá vendo que aqui que ele tem esse espetinho aqui? Então, quer dizer que eu estou fixando esse, né, ó. Na hora que eu clico aqui, eu estou fixando ele aqui, ó. Tá bom? Eu quero tirar. Você vem aqui, clica aqui, você tira dele. Você tira ele daqui, tá? Da parte fixa. Para que deixar fixo? Fica mais fácil de localizar. Aqui eu tenho a parte de novo. Então, tanto o inicial aqui quanto o novo, eu tenho a pasta de trabalho em branco, tá bom? Tem a pasta de trabalho em branco. Então, ó, eu posso abrir um documento em branco, tanto aqui no inicial quanto em novo. Aqui eu também tenho algumas opções, alguns modelos de planilhas já pronta, tá bom? Então depois aí vocês podem explorar isso aí de uma forma mais tranquila quando terminar esse vídeo. E aqui eu tenho abrir, né? Então abrir aqui eu tenho a opção compartilhado comigo, se há algum documento compartilhado comigo. Abrir documento se ele tiver no disco virtual, né? Depois lá numa aula mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre disco virtual, né? O que é salvar na nuvem e tudo mais. Se ele vai abrir desse PC, adicionar um local na rede, né, na web aqui, ou procurar, né? Se eu clico aqui em procurar, ele abre aqui a pastinha para mim, tá bom? Então, ó, e aqui eu tenho a mesma coisa, né? A pasta de trabalho e algumas pastas aqui aonde eu salvo os meus trabalhos aqui. Esse computador não é exclusivo meu aqui em casa, então aqui vai ter trabalhos meus e trabalhos da minha esposa ou da minha filha que mexem na mesma máquina, tá bom? Então vamos abrir um pouquinho aqui a ferramenta e entender um pouquinho como se trabalha. Bom, a ferramenta ela é feita de células. O que são essas células? Esses retângulos aqui, ó. Tá bom? E aqui eu tenho as colunas e tenho as linhas, tá? Eu tenho as linhas. Bom, Eduardo, quantas colunas, quantas linhas eu tenho, né? Então eu já deixei aqui marcado. Especificar, se vocês quiserem entrar aí, é lá no site da Microsoft, tá bom? Especificações e limites da Microsoft Excel. Então aqui, ó, ele coloca aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Número total de linhas e colunas numa planilha. Então, 1 milhão
48.776 linhas ou 16.384 colunas. Então, é isso que eu tenho de linhas e colunas. Eu quero saber quantas células minha planilha tem. Tá? Você pega esse número e multiplica por esse. Aí você consegue achar aí o total de células. Então, a planilha ela é feita de células, tá bom? Aqui em cima eu tenho a página inicial, inserir, desenhar, layout de páginas, fórmulas, dados, revisão, tá? Outros itens aqui que a gente vai ver nas próximas aulas. Então, quando eu clico numa célula, ó, foquem aqui em cima, tá? Ó, na caixa do nome, tá vendo? Ele traz para mim sempre uma letra e um número. O que que é isso? A letra, ó, I, que é a coluna, e o número 16, I16. Então, é essa célula aqui. Então, mas eu posso vir aqui também pegar, ó, o A1 e dar Enter. Ele vem para cá, tá bom? Aqui eu tenho a minha barra de fórmula. Daqui a pouco a gente comenta um pouquinho sobre ela. E a gente vai usar bastante sobre essa barra de fórmula. Aqui embaixo eu tenho a indicação da minha planilha. Eu posso ter uma ou mais planilhas dentro do mesmo arquivo. Então aqui eu posso clicar com o botão direito e inserir, excluir essa planilha, renomear, mover, tá? Fazer outras coisas aqui. Renomear, né? Eu não quero planilha 1, só quero planilha, né? Não quero planilha, eu quero contas, né? Tá aí a contas. Eu clico aqui e eu vou adicionando planilhas, tá? Ó, ele vai abrindo aqui para mim. Então, sempre quando tem isso aqui embaixo, ó, ele mostra várias planilhas, tá? Vocês não estão vendo mudar aqui porque aqui está em branco, tá bom? Mas se tivesse dados aqui, com certeza vocês estariam vendo mudar aqui em cima também. Então, ó, aqui eu tenho a barra de rolagem e aqui algumas visualizações. Então, normal, layout da página e visualização de quebra de página. E aqui é a barra de zoom, tá? Ó, eu consigo dar esse zoom. São ferramentas aqui já básicas do próprio pacote Office, né? Que é o Word, Excel, PowerPoint e tudo mais que vem ali dentro. Então, ó, aqui eu tenho algumas formatações. A gente vai aprendendo essas formatações depois com os exercícios. Essa primeira aula é apenas para poder ter um contato mais de perto com a ferramenta e saber o que ela faz. Aí depois a gente vai trabalhando os itens mais importantes aqui dessa barra, tá bom? Conforme a gente vai fazendo os exercícios. As aulas futuras eu pretendo mostrar executando fórmulas e tudo mais. Então, eu vou colocar aqui para vocês as 4 operações básicas, né? Que é o que? A soma, tá? A subtração, a multiplicação e a divisão, tá? E a divisão. Então, aqui eu tenho as 4 operações, né? Soma. Como que eu faço a soma? Então, eu vou digitar aqui 2, 3. Vamos começar. Depois eu mostro tudo como funciona essa forma mais rápida, tá? Para quem não conhece. Então, ó, estou formatando aqui, colocando as cores, tá? Ó, aqui. Vamos colocar outra cor aqui, amarelinho, né? Outra cor aqui, o verde para vocês poderem, e o laranja, tá? Então, ó, aqui eu tenho 2, eu quero fazer a soma, 2 mais 3. Como que eu faço? Sempre eu digito qualquer fórmula que eu for fazer, eu devo colocar o igual, tá bom? Então eu coloco o igual. Aqui eu sei que está no E, na coluna E, na linha 7. Digito E7 mais F7. F7. Olha que interessante. O E ficou azul para indicar aqui e o F7 ficou vermelho, está indicando aqui. Eu dou Enter, ele dá para mim o resultado, 5.
Aqui eu vou fazer a subtração. Igual 2 menos 3 do Enter. Menos 1. Aqui eu vou fazer a multiplicação. Multiplicação, gente, sempre é o asterisco, tá? Não é o X, como a gente aprendeu lá atrás na escola. Então, é o asterisco aqui. Então, 2 vezes 3. Tá vendo aqui que eu já fiz uma forma diferente. Eu estava digitando a coluna e a linha, agora eu já estou clicando sobre a célula. Então, já é um pouco mais rápido, né? E aqui, ó, igual, né? Clico na célula, aqui que eu quero, dividido por 3. Tá? Ele deu um número aqui quebrado, né? Então, com casas decimais aqui. Então, o que eu faço para ajustar esse número? Aqui em cima eu tenho, aqui, ó, aumentar casas decimais e diminuir casas decimais. Opa, então a gente já está trabalhando um pouquinho a ferramenta aqui em cima, a barra aqui em cima. Né, ó, aqui eu consigo aumentar e aqui eu consigo diminuir. Né? Eu vou deixar com 2 casas decimais. Então, eu sei que 2 dividido por 3 é 0,67. Tá bom? Então, aqui a gente tem essas operações. Quando eu clico aqui sobre a célula, ó, olha aqui em cima na barra de fórmula, tá bom? Então, ela tem aqui o número, ó. Só que quando eu clico aqui, ó, ela tem a fórmula, tá? Se eu venho aqui, ó, clico aqui, ele abre aqui as opções para mim. Eu dou Enter, volto. Eu posso também dar 2 cliques rápido, tá? É a mesma coisa, ó. 2 cliques rápido, tá bom? Então, gente, quando a gente trabalha com Excel, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer as finanças de casa, né? Ou dos pais, para quem mora com os pais ainda. Né? Agora, quem já mora sozinho pode fazer as finanças. E eu acho uma coisa bem interessante, porque aqui você consegue colocar, né? Ó, quanto que eu gastei no cartão de crédito, quanto que eu tenho na água, quanto que eu tenho pagamento da luz, quanto que eu pago gás, quanto que eu pago plano de saúde, né? Para quem tem carro, combustível, seguro e assim mais, você vai colocando as contas aqui. E nisso você tem uma planilha de despesas da casa. Ajuda bastante, tá bom? Ajuda bastante. Então, gente, aqui a gente trabalhou as 4 operações básicas aqui do Excel, tá bom? E a próxima aula agora eu vou falar um pouco sobre a questão de outras fórmulas, que a gente vai trabalhar outras fórmulas um pouco mais avançadas, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E essa primeira aula é uma aula básica, tá? Para vocês aprenderem um pouco sobre essa ferramenta tão espetacular que é o Microsoft Excel, tá bom? Abraço, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.